Bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Nayara Albrecht, eu sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Newcastle e faço parte do comitê organizador do Fórum Brasil-UK 2024. Como cientista política e ex-servidora pública federal no Brasil, para mim é uma honra introduzir esse painel, que é sobre corrupção e integridade. Da corrupção à integridade, superando erros e construindo caminhos. O Brasil é frequentemente mencionado como um país com altos níveis de corrupção. Esse painel busca mostrar que, apesar dos desafios, o Brasil está avançando na luta contra a corrupção através da promoção de integridade, transparência e boa governança. O combate à corrupção vai além da punição, sendo necessário criar uma cultura de integridade. O objetivo dos programas de integridade é prevenir e desencorajar a corrupção por meio do fortalecimento das instituições governamentais, iniciativas de transparência, melhoria das regras de conduta e formação de líderes éticos. Esses programas são discutidos em organizações internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e as Nações Unidas, e estão ligados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que se refere à paz, à justiça e ao fortalecimento das instituições. No Brasil, a Controladoria Geral da União tem feito progressos, mas ainda há espaço para melhorias, principalmente nos níveis estaduais e municipais. Este painel discutirá esses esforços e caminhos para um futuro brasileiro com governos mais éticos e justos. Gostaria de convidar as pessoas que participarão do painel: Isabela Correia, secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União. Isabela foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford entre 2021 e 2023. Foi assessora sênior da Diretoria de Relações Institucionais, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central. É especialista em integridade, anticorrupção e transparência. Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional. Bruno é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em gestão pública pela Universidade de York e em relações internacionais pelo Instituto Barcelona de Estudos Internacionais. Desde 2013, ele coordena o estabelecimento da Transparência Internacional no Brasil e, antes disso, coordenou no México o Programa de Integridade no Financiamento Climático da mesma organização. Edmar Moreira Camata, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno e secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, que é um estado que é referência nessa temática. Formado em Direito, Edmar é mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca e tem especializações em Gestão Integrada em Segurança Pública e Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica, além de MBA em Gestão Pública. Por fim, gostaria de convidar a minha colega Sara Freitas, que é mestranda em Políticas Públicas na Universidade de Oxford e especialista em gestão do Estado de São Paulo. Antes de dar início ao debate, gostaria apenas de frisar alguns avisos, o que nós chamamos de housekeeping aqui no Reino Unido. As perguntas serão feitas ao final do painel. Por favor, pedimos que as pessoas que fizerem perguntas se atentem ao limite de 1 minuto para que mais pessoas tenham oportunidade de expressar seus questionamentos. Além disso, o Fórum Brasil-UK é um espaço de diálogo e um espaço democrático de diálogo, então nenhuma manifestação que expresse desrespeito ou intolerância será admitida aqui nesse espaço. Muito obrigada e espero que aproveitem o painel. Bom dia. Está funcionando. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui hoje. É um prazer estar conduzindo esse painel. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, até porque a gente quer deixar um espaço para perguntas. Então, eu queria começar falando sobre a escolha do tema desse evento. A escolha do tema do evento é o futuro é brasileiro, como a gente vem dizendo aqui todos esses dias. E a ideia desse conceito é trazer essa questão de quanto o Brasil é líder em conduzir soluções e enfrentar desafios internamente e também globalmente.
No entanto, quando a gente fala sobre corrupção, eu imagino que a sensação da maior parte das pessoas é de um atraso, se não de um retrocesso. E eu entendo que esse sentimento vem da nossa realidade no Brasil, que, infelizmente, quando a gente fala de corrupção, a gente está falando também de práticas enraizadas, que são patrimonialistas, que são clientelistas, que são racistas, que são homofóbicas, que são elitistas e que permeiam toda a sociedade brasileira para a manutenção de privilégios e acabam aprofundando desigualdades. Essas práticas, elas acabam minando a nossa confiança nas instituições. E acho que também todos nós aqui estamos cientes do que pode acontecer com a democracia quando a gente perde a confiança nas instituições. É um caminho perigoso que a gente precisa sempre entender como contornar. E a ideia desse painel é olhar para esses problemas, sim, porque a gente tem que olhar para os nossos problemas e reconhecê-los, mas também discutir qual é o caminho para solucionar esses problemas ou minimamente enfrentá-los e contorná-los. Então, é aqui que entra a discussão do conceito de integridade, que é a proposta principal desse painel. E a integridade não apenas como um valor moral, ético e cívico, mas a integridade como estratégia para a mudança de culturas e instituições. Esse caminho parece distante, mas ele está sendo pavimentado e construído. E, por isso, a gente tem esse grande time aqui para contar para vocês o que tem sido feito, quais são as alternativas e os caminhos para a gente conseguir construir uma alternativa à corrupção no Brasil. Então, muito obrigada aos panelistas aqui presentes, Isabela, Bruno e Camata. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Isabela, para a gente começar a tratar desse assunto. E eu queria entender um pouquinho, que você colocasse para a gente, como está sendo tratado esse conceito de integridade hoje, principalmente no governo federal, mas, enfim, como esse ecossistema tem sido criado no nosso país. Obrigada pela pergunta, Sara. Bom, vou começar pelo óbvio, que é pedindo desculpas pela minha voz. Eu acho que todo mundo que está em Brasília, nessa altura do campeonato, com o clima seco, vivendo ao longo do dia todas as estações, exceto pela estação chuvosa, vai me entender. Agradecer ao convite do Brasil Forum. Diferentemente do ministro Barroso, eu não tive a oportunidade de estar aqui nos 9 fóruns, mas eu sou uma das cofundadoras do Brasil Forum UK, então é um grande prazer voltar agora numa condição distinta. Debater integridade e anticorrupção dentro da escola de governo da Universidade de Oxford, eu acho que é necessário. Antes de eu assumir no governo federal, no ano passado, eu estava justamente nessa escola, estudando exatamente esses mesmos temas, promoção da integridade, o enfrentamento da corrupção, e aí não no Brasil, mas no mundo inteiro, erros, acertos e caminhos, né, para o futuro. E eu digo que eu acho que é necessário, não só aqui, como em todas as universidades, escolas e especialmente escolas de governo, porque alguns temas, algumas áreas de políticas públicas nos levam a muitas paixões, né? E essa é uma delas. E muitas vezes, quando a gente discute alguns temas com muita paixão, muitas vezes a gente se afasta das evidências acadêmicas, das evidências técnicas, dos dados, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente ter essa oportunidade de fazer esse resgate, de voltar ao tema e avaliá-lo. E aí a Sara me coloca uma pergunta, eu acho, muito propícia sobre o que é integridade, porque esse não é um conceito estabelecido e definido na literatura, mas tem alguns conceitos de integridade que são conceitos mais considerados conceitos robustos, né, na literatura, e eu vou contar um pouquinho como nós estamos lidando com um deles. O primeiro conceito que eu vou apresentar é um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais acadêmico, depois eu vou contar um pouquinho como a OCDE tem falado e qual que é a abordagem da CGU. Espero conseguir fazer tudo isso em 5 minutos, mas tenho certeza que não passa de 6 ou 7. Então, quando a gente fala de integridade pública, nós estamos necessariamente falando de organizações que cumprem seus propósitos de uma forma legítima, né? Então, tem uma série de elementos, quando a gente está falando de integridade pública, sendo um deles, então, um propósito claro.
Então, as organizações públicas elas têm que ter um propósito claro. A forma como elas exercitam esse propósito tem que ser de forma legítima. Tem que ter uma atribuição, geralmente essa atribuição legítima é por meio de uma norma, por meio de uma lei, e a partir, então, de ter esse mandato legítimo, estabelecido de forma legítima, essa organização pública elas têm que ser consistentemente perseguir esse propósito. Né? Então, aqui, para tirar um pouco da abstração, nós estamos falando de áreas de educação, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de infraestrutura, nós estamos falando das diversas áreas de políticas públicas. E essas organizações precisam fazer isso de forma eficiente. Eu acho que a eficiência é um tema que está muito na nossa mente. Nós falamos sobre eficiência ontem em praticamente todos os painéis. Nós falamos de legitimidade, porque nós falamos de democracia. Nós falamos de eficiência, porque nós falamos do uso de recursos públicos em todos os painéis. Eu vejo aqui a Laura na minha frente, eu me lembro que ela especificamente falou de eficiência em recursos da educação, em uso de recursos da educação. E as organizações têm que ser também resilientes. E essa resiliência, ela vai ser para lidar com pressões que são pressões legítimas, então pressões que recebemos, por exemplo, da sociedade civil para avançar em algumas áreas de políticas públicas, por exemplo. Em alguns momentos, nós vamos ter que lidar com essas pressões ilegítimas da perspectiva, então, de barrá-las, de preveni-las e de combatê-las. Né? Então, esse conceito, ele é um conceito que é posto por um professor aqui também desse país, que é o professor Paul Haywood, que traz aí esses 5 elementos. Mas de uma forma mais simplificada, a gente pode pensar na promoção da integridade pública como as ações, os valores, as medidas para assegurar a prevalência do interesse público nas organizações públicas. Né? Então, quando a gente está pensando em prevalência do interesse público, a gente está falando de uma série de pilares, dos quais a anticorrupção é um deles. E a emergência do tema da anticorrupção e da integridade, eles estão muito próximos, porque esses são temas que estão intimamente relacionados. Né? Então, aí só bem brevemente, Sara, eu prometo não gastar mais que 2, 3 minutos agora, os estudos anticorrupção, eles evoluíram muito nos últimos... Foi me dado 1 minuto, eu posso usar 3? Os estudos anticorrupção, eles evoluíram muito nos últimos 50 anos. Né? Então, lá na década de 50, 60, a corrupção era vista como um óleo nas engrenagens do governo. A gente passou disso, então, da década de 70 até os anos 2000, para pensar a corrupção como um problema de assimetria informacional, de incentivos, de redução de discricionariedade, portanto, de custos de monitoramento, diminuição do tamanho do Estado. Entre os anos 2000 até agora, a literatura evoluiu bastante, inclusive para discutir que não, corrupção não é uma questão do tamanho do Estado, é uma questão da qualidade desse Estado. E ela não está exclusivamente no Estado, ela está também no setor privado. E daí a gente começa, né, a gente tem no Brasil uma série de adoção de uma série de normas que inclusive vão pensar a corrupção sim no Estado, mas que vão também tratá-la no setor privado. A gente tem aí a lei anticorrupção e uma série de outros normativos. E aí, já chegando aqui para o encerramento, a gente tem, por exemplo, eu sei que eu estou fazendo tudo muito rápido, mas eu estou tentando dar uma visão geral né, da integridade pública e da relação com a anticorrupção que você trouxe na sua introdução, Sara. A gente vai ter aí, por volta de 2020, os dados do Banco Mundial mostrando, aí, né, analisados por alguns acadêmicos, mostrando que dos 214 países que são analisados ali pelo Banco Mundial, apenas 8 tiveram mudanças que não foram mudanças transitórias. E isso nos coloca, a todos nós, né, que trabalhamos com a prevenção e o enfrentamento da corrupção, a necessidade de pensar numa caixa de ferramentas mais ampliada. E aí eu começo a entrar no que a Sara nos trouxe aqui, da perspectiva da integridade pública.
Então, a gente pensa em medidas diretas, mas a gente pensa que a gente precisa pensar em outros contextos, em outras respostas ao enfrentamento da corrupção. A gente precisa pensar pensar em aspectos de desigualdade, de poder e econômico. A gente precisa pensar em tecnologia, transição energética. E aí, só para contar qual tem sido, então, a abordagem da Controladoria Geral da União em relação ao enfrentamento à corrupção, a gente tem, então, trabalhado a corrupção dessa perspectiva multifacetada e multifatorial que ela é e que os estudos ao longo desses 50 anos nos têm mostrado, né? A nossa agenda de integridade na Controladoria, ela tem sido, então, refletida pela limitação da arbitrariedade, seja ela nas esferas públicas, seja ela nas esferas privadas, na atuação da relação entre o público e o privado. A gente sabe que hoje, em algumas das empresas, por exemplo, têm poderes enormes, algumas delas são maiores que PIBs de algumas economias, né, no mundo. Aprimoramento na detecção de ilícitos, de corrupção e fraude, e aí em suas diversas formas, e a promoção da transparência e do governo aberto também de diversas formas, inclusive participação cidadã. Eu encerro por aqui, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse tema e conceito que é relativamente complexo. Sim. Obrigada, Isabela. E obrigada pela explicação. Acho que é até icônico que a gente tenha que explicar o que é integridade, mas eu acho que é importante para a gente se colocar no mesmo lugar aqui para o nosso papo de hoje. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, Kamata. Queria saber, na sua opinião, estando no Estado, atuando diretamente com as políticas de anticorrupção e integridade, quais são os elementos principais que você acha importantes para construir essa nova cultura de integridade? Legal. Bom, um ótimo dia aí para quem nos acompanha aqui presencialmente, né, estudantes, acadêmicos, profissionais, e aqueles nos acompanham também pelas redes, né. Queria agradecer gentilmente, né, o convite de o controle interno estar aqui, né. E agradeço isso na pessoa do ministro Barroso, pela sobriedade das palavras, né? É sempre uma aula poder ouvi-lo sobre tantos temas que são centrais para o nosso país hoje, né, ministro? E também na pessoa das nossas membros do painel aqui, né, que tem uma vida de extrema divisão aí entre a vida acadêmica, profissional e de filhos, né? Ontem a gente estava conversando sobre isso. Você está com sua filha aqui, né? E hoje a gente tem 2 crianças aqui assistindo o painel. Eu só pedi para eles cuidado nas perguntas, hein? Eu vi que eles estão anotando tudo ali. E acho que isso é um incentivo que nós temos, né? Para discutir a integridade. Porque eu acho assim, dizem que o lugar mais difícil de você visitar no mundo é a visão do outro, né? E a gente acabou de sair de um encontro do Conselho Nacional de Controle Interno, e eu aproveito para explicar, né, que o Conselho ele reúne o controle interno dos estados e das capitais, temos também alguns municípios lá, e o controle interno está no momento de muita reflexão sobre esse tema do nosso painel, né? Porque, assim, sair de um controle que estava, eventualmente, em muitas situações para procurar erros na política do gestor, para um controle que no mundo privado é o controle que atua junto com a gestão, ali próximo à gestão, não junto, mas para agregar valor a esse papel do gestor, para prevenir erros, né? Porque a verdade é que a nossa sociedade já investiu e investiu bastante em mecanismos repressivos, fiscalizatórios, como o Ministério Público, Polícia Federal, Tribunais de Contas, né? E aí o que falta, na verdade, é alguém que atue com a visão preventiva, com a visão de evitar erros e de agregar valor, né? E nesse cenário, o conceito de integridade, acho que é importante que todos saibam, né, que cada uma de nós saibamos, o conceito de integridade não é só da corrupção. Quando a gente vai gerir riscos, aí a gente vê que muitas vezes a gestão de riscos mostra, e aí nas políticas públicas que cada um aqui traz para serem aplicadas e que gostaria de ver executadas, a gestão de riscos às vezes está na presença masculina predominantemente. Aí vocês trazem, né, e essa pauta tem que ser trabalhada. Então, o próprio Conselho Nacional de Controle Interno vê isso também na sua atuação. Ano passado, por exemplo, nós definimos que toda a atuação do Conselho Nacional de Controle Interno
quem falaria academicamente pelo conselho seriam só mulheres. Publicamos uma obra que é Mulheres no Controle. Então, só mulheres falaram pelo conselho academicamente, são 27 mulheres. Então, às vezes, em cada instituição, a gestão de riscos, ela não vai identificar que a corrupção é o problema central que está impedindo a política pública. Lá na escola do Rosivaldo, né, eventualmente, por que aquela unidade escolar não tem o mesmo perfil estrutural de uma unidade que está na capital? Né? E aí vai em cada pauta que a gente está trabalhando. Evidentemente, isso dá um curso de mestrado inteiro, mas a gente vai resumir um pouquinho nesse diálogo e nas próximas perguntas a gente tenta trabalhar um pouco mais, que a nossa visão talvez seja mais pragmática aqui do ponto de vista de enfrentar desafios. Obrigada, Kamata. Eu queria já emendar uma pergunta para o Bruno. E aí, Bruno, eu vou emendar 2 perguntas, na verdade. Já pensando... então, você tem mais tempo. Mas já pensando um pouco para você trazer também para a gente qual é o papel da sociedade civil nessa discussão que a gente está tendo hoje. E já avançar para uma próxima pergunta também sobre como a gente pode medir a corrupção e como a gente pode medir os efeitos do que a gente está conduzindo nesse processo de promoção da integridade e anticorrupção. Então, se você puder passar pelas 2. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de participar do painel, pelo tema, evidentemente, todo o contexto desse seminário incrível, mas também pelos meus colegas aqui, que eu sou um sincero admirador pelo trabalho que já fizeram por essa pauta no país. Eu acho que vocês escolheram aqui figuras que mereciam até mais reconhecimento, visibilidade pelo que já fizeram. Isabela é uma das arquitetas das principais legislações brasileiras de combate à corrupção, mas também de abertura do Estado, né? A lei de acesso à informação, a entrada do Brasil na OGP, né, Open Government Partnership, e uma série de outras coisas que ela, como eu, tem o privilégio de ser mineira, então ela faz mineiramente muito discreta. Conjuntamente, com várias pessoas. Bancada mineira se Bancada mineira está pronunciou. grande hoje. A bancada mineira é pesada. E o Kamata participou, antes do chapéu de governo, ele tinha um chapéu de sociedade civil, né? 12 anos de sociedade civil, e participou de uma das viradas de páginas mais importantes da nossa história, no que diz respeito à corrupção e integridade, que é a história do Espírito Santo, né? O Espírito Santo saiu de um contexto de completo sequestro do Estado, das instituições, tomadas pelo crime organizado, e uma história incrível de aliança entre sociedade civil, governo, setor privado. Eles conseguiram virar a página. Hoje o Espírito Santo está no topo de todos os rankings que nós fazemos de transparência, integridade. Talvez o DNA da sociedade civil tenha sido parte dessa transformação. Aprendizado bom. E, mas indo para as 2 perguntas, então espero ter um pouco mais de tempo. A Transparência Internacional, ela, para quem não tem muita familiaridade com a instituição, é hoje a principal entidade no mundo dedicada à luta contra a corrupção. Ela está presente em mais de 100 capítulos e atua há mais de 30 anos, né? Eu levo 15 anos, então metade dessa história eu participei da Transparência Internacional. E nós temos uma receita importante de abordagem ao combate à corrupção e à promoção da integridade, que são 3 ingredientes nessa receita, muito simples de compreender, difícil de aplicar, no entanto. Melhores leis, melhores instituições e o ingrediente mais importante, cidadania, né? E eu depois gostaria até de falar um pouco mais, porque aí tem uma compreensão aprofundada que a gente pode seguir mais adiante na conversa. Mas a pergunta sobre o papel da sociedade civil, né? Então eu acho que é central, mas eu queria falar também um pouco da situação atual no nosso país, né? Na sociedade civil, no que diz respeito à pauta anticorrupção, né? Acho que, em primeiro lugar, como várias áreas da nossa sociedade, da política, a polarização tem afetado enormemente o trabalho da sociedade civil e eu acho que talvez ainda mais no campo anticorrupção. Recentemente, no país, o tema anticorrupção ele perdeu seu espaço de legitimidade,
porque ele foi sequestrado por um populismo autoritário que associou a luta contra a corrupção a uma pauta autoritária, uma pauta de desrespeito aos direitos e uma pauta de ataques às próprias instituições democráticas. E, por outro lado, setores à esquerda que, historicamente, do campo progressista, construíram o nosso arcabouço legal, nosso arcabouço institucional e sempre levaram a pauta do combate à corrupção, em grande medida, hoje, ele virou até um tabu, né? Foi, em grande medida, abandonado. Então, existe um esforço agora para recuperar um espaço de legitimidade para tratar do tema do combate à corrupção. E isso afeta até o nosso processo eleitoral, né? Como eu disse, em 2018, aproveitando essa onda do combate à corrupção no país e o vácuo que se criou no sistema político, essa força autoritária bolsonarista conseguiu ocupar esse espaço e convencer a sociedade que um homem que esteve 20 ou 30 anos no parlamento, acho que 30 anos no parlamento, com vários esquemas de corrupção, de rachadinha, toda a sua família, ele, sem jamais ter proposto uma lei anticorrupção, sem jamais ter participado de qualquer CPI, ele consegue convencer a sociedade que ele era o campeão anticorrupção, né? E capitaliza nesse sentimento e instala um governo que desde o dia 1 começa a destruir o nosso arcabouço anticorrupção, né? Construído por décadas. E agora, eu acho que a gente deve aprender, né? O tema também do painel, os erros, como aprender dos erros. Eu acho que a gente tem noção que o campo progressista tem que recuperar essa pauta para si. Ele ainda está focado e deve estar focado na pauta do estômago, que é a pauta social, ela tem que ser priorizada e continuar sendo, né? Não precisava ser a picanha da JBS, mas ela tem que ter uma pauta de priorizar a agenda social no país. Mas o cidadão hoje vota também com o fígado, né? Com o fígado, que são as pautas que geram desespero, raiva. Isso também tem uma influência eleitoral muito grande, que são as pautas de segurança pública e a pauta da corrupção. E, novamente, essas pautas estão entregues ao campo autoritário populista, né? Outro aspecto da situação da cidadania hoje são as retaliações, né? A dinâmica da redução do espaço cívico que a gente tem visto em tantos países. No nosso caso, uma organização do nosso porte, com uma presença global, etc., a retaliação vem principalmente através de campanhas difamatórias, inclusive fomentada por autoridades, grandes autoridades no país, disseminando desinformação, mentiras sobre a nossa organização e o assédio judicial, né? Hoje a Transparência Internacional ela está envolvida em apurações, investigações até criminais, até no Supremo Tribunal Federal, sem haver jurisdição sobre a nossa atuação, sem acesso às informações dos autos, sem, inclusive com abusos em vários desses procedimentos. Isso, aqui na Europa, existe uma nova legislação contra o SLAP, o Strategic Litigation Against Public Participation, que virou um fenômeno global. Mas, na base, é ainda mais grave, porque é um assédio violento. E existe uma sociedade civil muito pujante de controle social por todas as regiões do país, que são grandes parceiras nossas e estão expostas a coisas muito mais graves, que aí são, de fato, atentados violentos, a gente tem casos de torturas, tem casos de assassinatos. Então, é da natureza do nosso trabalho incomodar os poderosos. Eu brinco que a gente incomoda a esquerda, incomoda a direita, mas incomoda principalmente em cima. E a gente tem que ter consciência que isso é a natureza do nosso trabalho, mas a gente não pode normalizar isso jamais. Não podemos normalizar os ataques, as retaliações a quem busca cobrança, a denúncia, o controle social do poder no nosso país em todos os níveis, né? Eu tenho o tempo para a segunda pergunta? Por favor, tá. brevemente. Tá. Como dimensionar a corrupção? A corrupção é um fenômeno invisível. A corrupção que nós podemos medir empiricamente é a corrupção que deu errado. É aquela corrupção que a gente enxerga porque deu errado. Então, como que a gente vai medir algo que permanece abaixo do radar? Então, a gente usa o mais conhecido medidor hoje no mundo, ele já tem 25 anos e ele é o mais abrangente também, ele mede 180 países e territórios, que é o Índice de Percepção da Corrupção.
E o nome já diz a nossa abordagem, que é a percepção da corrupção. Então, a gente tem que usar um proxy, né? E esse proxy é a percepção não do cidadão, não há uma amostra representativa da sociedade, mas são especialistas que são ouvidos todos os anos, do setor acadêmico, do setor de negócios, do setor jurídico, principalmente, que dão sua percepção sobre a corrupção no setor público dos países, embora o setor privado está sempre muito relacionado com o nível de integridade. É assim que funciona o nosso conhecido IPC. Né? Bom, mas também eu quero voltar aqui à segunda parte da pergunta sobre o impacto da corrupção. É absolutamente imensurável. E aqui eu vou citar uma resposta do ministro Barroso no Roda Viva, que a corrupção, ela não é só, o dano não é evidentemente só o recurso desviado, a perda direta, são as más decisões de políticas públicas. E aí eu cito também o Mário Henrique Simonsen, que foi um famoso economista e ministro da Fazenda, controverso da ditadura, mas ele dizia jocosamente que no Brasil, às vezes, é melhor pagar o suborno e não fazer a obra. Porque o projeto pode ser tão danoso, e pega o exemplo das hidrelétricas na Amazônia. Né? Por causa de enormes subornos, elas foram construídas sem nenhum respaldo técnico e com imenso dano humano e ambiental. Pega o caso da JF, né? O maior grupo empresarial brasileiro, dono da JBS, é a maior produtora de carne no planeta. Eles, na confissão, na delação, delataram ter subornado, financiado ilicitamente campanhas de mais de 1.000 candidatos. Imagina o dano intangível para a nossa democracia, isso. Então é muito maior do que o dano para o BNDES, para o Tesouro Nacional, que está sendo em parte restituído pela multa, que infelizmente foi suspensa agora. Agora, é também um dano humano, esse é de um dos casos mais exemplares, mais ricos do dano humano direto, identificável, com nome e sobrenome da corrupção. Eles fraudaram, ajudaram, né? Houve esquemas de corrupção na FUNCEF, na Petros, que são os fundos de pensão das estatais, que são uma das maiores poupanças privadas do planeta. E para conseguir recursos em condições ou decisões favoráveis, eles subornaram os diretores. Hoje, os funcionários, os petroleiros, os carteiros, os bancários aposentados têm que pagar mais de 30% todos os meses no contra-cheque para pagar a conta da corrupção, que falam que nunca existiu, né, no bolso de cada um desses aposentados. Então, só para terminar, sobre o impacto sobre a democracia da corrupção. Vejam o que está acontecendo hoje com o maior esquema de corrupção institucionalizada que nós já vimos no país, que é o chamado orçamento secreto. O orçamento secreto ele tem 3 impactos gigantescos sobre o nosso país. O primeiro, na qualidade das políticas públicas, porque ele distorce a lógica técnica para uma lógica eleitoreira e que reforça o feudalismo eleitoral. Então, distorce a política pública. Segundo lugar, ele pulveriza a corrupção em milhares de municípios que recebem bilhões de reais sem a capacidade de fazer o controle. E terceiro lugar, ele distorce o processo eleitoral, porque aqueles candidatos que têm acesso a esse recurso, os candidatos do Centrão principalmente, eles têm uma vantagem eleitoral sobre seus adversários e conseguem reproduzir o seu poder, ser reeleitos e cada vez mais fortes. Arthur Lira foi reeleito com o dobro dos votos, depois que teve acesso privilegiado ao Centrão. Então, quando nós falamos de renovação política ou de inclusão política, de novos candidatos de minoria, as barreiras de entrada só sobem. E é um ciclo vicioso, porque voltam mais fortes para achacar ainda mais fortemente os próximos governos. Então, o dano maior, talvez, da corrupção seja a democracia. Eu agradeço, Bruno, pela fala, e aí, lembrando um pouco da conversa que a gente teve ontem, que a gente falou bastante sobre o quanto essa renovação política e diversidade política é importante para a gente trazer novos valores para dentro do governo e ter esse ambiente mais favorável para poder construir novas culturas e novos caminhos, né? Então, realmente, só para trazer também esse ponto que você ressaltou agora no fim, o quanto a diversidade é importante para a promoção da integridade. E queria passar também agora para a Isabela e para o Camata. Queria que vocês falassem um pouco, frente a esse cenário que o Bruno bem colocou, como o governo
frente a esses momentos de escândalos e, enfim, de esquemas, como o governo aprende em relação ao que é descoberto, ao que foi colocado luz, como o Bruno bem colocou, e como a gente, como é esse processo de aprendizado e de criação de novos mecanismos nesses momentos. E Bruno, o Kamata, por favor, numa perspectiva um pouco de como os governos estaduais e municipais têm atuado nesse sentido. Eu sou servidora pública do Estado e a gente comentou, né, que eu sempre tento trazer um pouco a discussão também para o nível estadual e local, que às vezes, muitas vezes fica negligenciado nessas discussões. Então, queria que você trouxesse esse aspecto também. Eu primeiro? Acho que pode ser. Tá bom. Pessoal, assim, acho que é importante a gente jogar a luz para os municípios, né? O Brasil tem 5.570 municípios, e aí tem uma publicação muito interessante que vocês podem consultar na página do CONAS, que é o Diagnóstico Nacional de Controle Interno, que a gente fez no último ano com uma parceria com o Banco Mundial. Vou deixar alguns exemplares aqui depois. E de forma muito objetiva e prática. O diagnóstico joga a luz em 2.708 municípios, então ele tem uma base boa de diagnóstico e deixa muito claro que só 3% dos municípios têm o controle interno estruturado no nível alto. O que isso significa para a gente? Se a gente for pegar uma auditoria propriamente dita, que é o que poderia nos trazer, né, um raio-x de eventuais gastos indevidos ou políticas públicas não aplicadas, talvez só 3% dos municípios tenham a capacidade de chegar a esses resultados. Então, assim, é assustador. Enquanto isso, a imensa maioria dos municípios faz análise prévia de processos, que numa visão leiga, talvez, seja muito bom ter o controle interno olhando os processos, mas numa visão um pouco mais profissional, quem olha tudo não olha nada. A incapacidade de olhar todos os processos. E aí vem a 14133, e aí numa perspectiva histórica, né, a gente tem a nova lei de licitações agora que traz um novo modelo. Ela instaura um modelo de 3 linhas do Instituto dos Auditores Internos, que é um modelo consagrado. E ela joga a gestão de riscos no colo de cada um. Isso é uma mudança de rumo no Brasil e é uma mudança de rumo muito positiva. Mas gestão de riscos é algo muito difícil de fazer. Enfim, a gestão de riscos é algo que deveríamos ter feito desde sempre, né? Para que a política pública seja assertiva, né? O que o meu gestor quer é entregar a escola, é entregar a saúde, e para isso ele precisa avaliar minimamente quais são os riscos e impactos, né? Então, se cada um de nós aqui for olhar a política que nós queremos implementar e você olhar que existe uma matriz mínima de riscos a ser feita, e a gente costuma usar o exemplo do, você sempre soube fazer gestão de riscos, você pega o guarda-chuva se você acha que vai chover. Ok, perfeito, né? Mas, obviamente, numa perspectiva institucional, a gestão de riscos vai além disso, né? A gente tem que fazer um pouquinho mais. Então, a gestão de riscos está na mão de quem faz a licitação, a gestão do risco está na mão de quem faz a revisão desse processo e a gestão de riscos está na mão do controle também para fazer justamente as avaliações. Num painel como esse, em que a gente fala de superando erros, e é imprescindível, né, esse registro histórico que foi trazido aqui, porque eu acho que só parte para um estado melhor do que estava quem olha para o lado ou para trás e vê que existe uma necessidade de readequar rumos, né? E assim, numa perspectiva histórica, é imperioso a gente registrar que o Brasil tem uma legislação em âmbito normativo, jurídico, administrativo, consolidada com boas entregas, né? E aí eu faço um registro rápido, desde a lei de compra de votos, né, a lei da ficha limpa, que recolhemos a assinatura, né, durante um bom tempo, né, Bruno? Consegui fazer do Espírito Santo o estado que mais recolheu assinaturas para essa legislação importante, de iniciativa popular, inclusive. Lei de acesso à informação, que nos garantiu tantos e tantos direitos, né? Tenho grandes casos aí em que um pedido de informação foi responsável pela mudança da política pública, né? E pela mudança, inclusive, do quadro eleitoral, né? A nova lei de licitações agora, e, de uma maneira geral, é importante que a gente reconheça o quanto que o Brasil tem de legislações que permitem melhorar esse quadro da gestão pública. Mas quando a gente pega o diagnóstico de controle interno, por exemplo, você falou de programas de integridade, que é uma ferramenta importante. Pelo menos 83% dos municípios que têm alguma estruturação do controle interno não têm programas de integridade. Então, assim, são números que nos colocam frente a uma necessidade de uma nova ação. E é importante que todas essas políticas na área de controle, capacitação, e a Controladoria Geral da União é uma parceira enorme nesse caminho de cessão de ferramentas, de cessão de tecnologia para os municípios. Voltou a fazer muito bem esse papel, né, Isabela? Tem que ser registrado, né, que a gente teve uma lacuna de participação assim, durante algum momento. A CGU
CGU tem que se voltar mesmo para os municípios, embora não seja a função precípua dela, mas é onde o dinheiro público é aplicado, principalmente ali nas políticas públicas. A Transparência Internacional, que é nossa parceira, inclusive, em avaliações em áreas muito sensíveis, como corrupção e saúde. Né? Fiz questão de trazer a obra aqui, porque no momento da pandemia, que era o momento que mais se precisava de técnica e de ciência, foi onde o país tenha talvez desprezado mais tempo em outros caminhos, né? Então foi necessário também ali durante a pandemia registrar que o controle, mesmo em contratações emergenciais, ele existe. Só existe o momento do controle atual ele é diferido, ele é depois, para não atrasar a entrega da política pública. E isso no país muitas vezes ou é esquecido pelo gestor ou por quem interpreta aquele mau uso ali do recurso público. Então, esse é um quadro, né? Felizmente, nesse novo rumo, a gente tem uma ajuda muito importante que vem do mercado, que é o ESG, que é a visão da sustentabilidade, da responsabilidade ambiental, da boa governança, porque o próprio mercado traz esse valor e dentro dele está embutida a integridade de maneira muito forte, porque o mercado entende que as empresas que têm responsabilidade ambiental, social e a boa governança, elas lucram mais, elas têm uma vida mais longa. E isso trazendo para dentro do poder público é importante que o gestor municipal, lá do município de Gurupá, né, entenda que a agregação de valor da política pública dele depende da integridade, depende da responsabilidade social, depende de entregar um produto para o mercado europeu que seja com o selo da boa governança, da preocupação ambiental, porque isso vai agregar valor e para a área pública é uma novidade que nos ajuda nesse ambiente em que muitas vezes a integridade estava, assim, vamos dizer, com uma autoestima baixa. Uhum. Isabela? Sara, eu acho que tem muita coisa para a gente conversar aqui depois de todas essas ponderações feitas aqui pelos meus colegas de painel. E eu acho que você vai no ponto certo, né? Então, eu comecei aqui fazendo uma digressão acadêmica, acho que a mais rápida do mundo. Agora, eu acho que o Kamata traz aí, o Bruno mencionou, mas o Kamata mencionou também todas as normas que, né, o Brasil já adotou, tanto que a gente já evoluiu em aspectos de prevenção e combate. Eu acho que o que a gente precisa constantemente é de bons diagnósticos. E bons diagnósticos nem sempre é fácil de obter. Então, você vai ter um bom diagnóstico, sim, você menciona casos, então vai ter bons diagnósticos de caso, mas não é só daí que virão os bons diagnósticos que a gente tem. Então, Kamata menciona aspectos de gestão de riscos dentro dos próprios, dos órgãos, entidades, em toda a federação brasileira. E existem especificidades. Então, essa questão da gestão de riscos ela é indispensável para a gente conseguir identificar dentro de cada setor, dentro de onde estão os riscos que a gente precisa superar. E aí, o Bruno mencionou na resposta dele, e você também me traz a questão de diagnósticos, do como usar, como pensar esses diagnósticos. Ele mencionou o índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional, e está posto hoje internacionalmente o aspecto de mensuração. Então, está posto tanto o debate, seja da mensuração da corrupção, e estão emergindo cada vez mais também índices para a gente medir a preparação para a corrupção, a preparação para lacunas de integridade. Então, a própria Controladoria Geral da União, na Secretaria de Integridade Pública, nós lançamos no ano passado um modelo de maturidade e integridade pública. Então, basicamente, esse modelo ele orienta os órgãos, entidades da administração, a gente tem sido procurado já por estados e municípios também, sobre quais são os passos para eu ter uma boa gestão da integridade, para poder fazer essa boa gestão. A gente está fazendo agora um processo de avaliação também na administração federal. Então, a gente começa a fazer esses diagnósticos do bom governo também. Então, a gente tem que, eu acho, que pensar, então eu estou falando aqui da área de integridade pública, mas na Controladoria Geral da União nós também fazemos, olhamos para a área de ouvidoria, olhamos para a preparação das corregedorias, dos controles internos. Então, a gente tem também algumas ferramentas que nos mostram a nossa preparação para a promoção da integridade pública. E essas são ferramentas importantes, porque elas nos dão diagnósticos constantes de onde a gente precisa melhorar e como a gente precisa, e como a gente pode melhorar. Então, a gente está pensando em
quais são os órgãos, entidades que precisam, por exemplo, de uma intervenção da CGU, uma conversa, um diálogo, para melhorar, por exemplo, prazos de resposta à lei de acesso à informação. Onde que a gente pode trabalhar com os órgãos e entidades que a gente está identificando que não existe um nível de cumprimento, por exemplo, em relação pelo menos ao mínimo de transparência ativa, e onde que a gente pode avançar em transparência ativa e dados abertos para além do que está posto como padrão mínimo. Então, tudo isso a gente tem medido, a gente tem alcançado aí alguns recordes de promoção, por exemplo, em transparência. Nós temos promovido no portal da transparência, mas temos alcançado recorde de promoção da transparência na administração federal, né, recorde histórico. Temos também avançado na questão de transparência de agendas, e que é uma política que trabalha muito com a questão de intermediação de interesses. Também estamos com um recorde histórico pela esplanada em relação ao cumprimento desses padrões mínimos. E, claro, a gente está sempre querendo ir além do padrão mínimo, mas é preciso assegurar esse padrão. Então, existem, na verdade, hoje... existem hoje, eu acho que muitos formas da gente medir e de a gente acompanhar os sucessos e identificar. Então, peraí, se tem um lugar em que esses sucessos têm sido menos latentes, a gente tem conseguido observar menos, o que está acontecendo? Por quê? E aí a gente consegue atuar especificamente, cirurgicamente, onde a gente está identificando que existe necessidade de ou redução de locais de arbitrariedade ou maior engajamento da sociedade civil. Então, né, o Bruno colocava aqui que um dos 3 pilares lá da transparência é justamente aspectos de cidadania. A gente tem trabalhado muito fortemente com a questão de trazer a população para conversar. Então, a Controladoria, dando o exemplo, então, na Administração Pública Federal foram instaurados as assessorias de diversidade e participação. Nosso Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, a gente hoje expandiu assim, para mais de 3 vezes o número de representantes da sociedade civil. Fizemos um processo de parceria, de elaboração do nosso 6º plano de ação de parceria para o governo aberto, trazendo várias... A gente teve também um recorde de propostas do governo, né, de abertura. Então, a gente tem atuado de forma a melhorar, a aprimorar constantemente a governança e a integridade das organizações públicas federais, apoiando também estados e municípios, e indo onde a gente identifica, onde é necessário melhorar cada um dos itens e dos critérios das mensurações que a gente faz um a um. Que eu acho que é isso, né? Ontem a Laura mencionou aqui a questão do pé de meia, e em algum momento ela mencionou, assim, a segunda vez que eu menciono a Laura, né, Laura? Ela menciona, porque foram muito boas e foi excelente a sua exposição, só por isso. Ela mencionou, a gente está resolvendo 1/3 do problema. Né? E eu acho que, assim como na educação, como na saúde, como na anticorrupção, como na integridade, na infraestrutura, a gente resolve problemas assim. Cirurgicamente, a gente resolve hoje 1/3, amanhã 1/3, depois de amanhã 1/3, e cada vez mais a gente vai progredindo nas políticas públicas. Então, o aspecto de bons diagnósticos, né, e termos essas medidas, eu acho que é fundamental, e a gente tem avançado bastante nesse sentido, e o mundo discute também medidas adequadas para poder orientar os países, né, onde eles devem ir, quando a gente está falando, então, de comparativos entre países também. Eu vou aproveitar e já fazer uma outra pergunta para você, Isabela, pensando nesse aspecto que você trouxe, que a gente falou aqui inicialmente, que a integridade ela pode ser uma reação ao que é visível, né? Então, a gente aprende sobre o que aconteceu e tenta mudar mecanismos e controles e tudo mais. Mas o que você está trazendo aqui é um outro aspecto, no sentido de lidar também com o diagnóstico e a preparação do que não está visível e entender quais são critérios e situações ou lacunas em que pode haver um espaço para a corrupção e para a integridade. Então, é o que ainda porventura não aconteceu, mas é um cenário propício e tudo mais. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre como tem sido utilizada a tecnologia para poder, para se identificar esses lugares de trabalho ou reações ou mecanismos que são criados para se promover a integridade e se combater a corrupção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto da tecnologia. Ótimo, obrigada, Sara. Eu queria antes só dialogar um pouquinho com o comentário que você faz de que esses espaços que você está chamando de invisíveis, né, assim, que são, na verdade, é isso, né? Por muito tempo,
pensou-se que a antítese da corrupção era a anticorrupção, especialmente aquela dada pelas medidas diretas de repressão, né? E hoje a gente discute, tanto a literatura como os países, a OCDE, os organismos internacionais, todos eles discutem e colocam que a antítese da corrupção é o bom governo, né? A qualidade de governo, a qualidade de entrega, porque ao fim e ao cabo, a anticorrupção ela não é um fim em si mesmo. O enfrentamento da corrupção, ele está posto, e a promoção da integridade está posta para que a gente consiga entregar melhores serviços públicos, né? Então, aí pensando nisso, tem sim surgido o uso de tecnologia, inclusive de inteligência artificial, tem sido desenvolvido, eu acho que em diversas áreas políticas e no aspecto de controle e integridade também. A Controladoria Geral da União tem um analisador de licitações, contratos e editais, que é o Alicia, um robô que talvez seja aí um dos mais citados, mais famosos. Nós vamos levar essa experiência semana que vem para os países do G20 que nos pediram para... E basicamente o que ele faz, ele coleta dados ali por mineração de dados e inteligência artificial, verifica ali o conteúdo desses editais a partir de cruzamento de dados, envia e-mails, eu estou olhando os dados, e cria aí tarefas, inclusive, para aprimoramento. E aí o que a gente tem aqui entre 2019 e 2023 foram suspensos ou cancelados um total de 11,7 bilhões em licitações suspeitas devido a indícios de irregularidades, e no último biênio, 22-23, 376 mil processos de compra foram analisados, sendo que 83 mil unidades jurisdicionadas à CGU geraram 732 auditorias. Então, ao fim e ao cabo, quando a gente fala e aí a gente pode falar de uma série de outras formas e usos de tecnologia. A gente tem a nossa plataforma Fala BR, que é por onde os cidadãos fazem pedidos de lei de acesso à informação, por onde tramitam também denúncias, elogios, sugestões para a administração pública. Então, eu acho que o uso de tecnologia ele está posto. E está sendo feito, a gente tem aproveitado e avançado em uma série de critérios. Esses sistemas, eles todos geram dados, né? E hoje, na era dos dados, a gente tem que, sim, ter muito dado, mas gerar inteligência, né? A partir desses dados. E é muito nessa direção que a gente tem ido. Ou seja, a Controladoria tem trabalhado com os gestores, então, muito na linha do que o Kamata, né, nos trouxe aqui, para a gente também conseguir prevenir ocorrências de irregularidades, né? Então, identificar aqueles pontos que eu disse, onde nós temos que atuar. E aí, por exemplo, usando também, em alguns momentos, inteligência artificial, usando também sistemas. Então, muitas vezes o desenvolvimento de alguma ferramenta de tecnologia é nada mais, nada menos do que um bom avanço na gestão de determinado órgão ou entidade. Né? E ao aprimorar a gestão, muitas vezes ao aprimorar a gestão, a gente consegue destravar nós, a gente consegue desburocratizar e também a gente consegue promover a integridade, né? E fechar lacunas de integridade em determinados processos. Então, a inteligência artificial e tecnologia está posta como um dos caminhos, tem sido também debatidos em diversos organismos internacionais. Eu acho que a OCDE tem particularmente dedicado bastante atenção a esse assunto. E acho que vou parar por aqui, porque eu sei que passei meu tempo. Muito obrigada a todas as contribuições. Agora, como eu disse no início, eu vou abrir para a plateia. Eu tinha mais perguntas aqui, poderia fazer várias outras, mas acho que a gente quer ouvir também a plateia. Então, abrindo agora, quem está com o microfone? Cícero. Eu vou colher 3 perguntas e aí a gente responde, pode ser? Bom, obrigado pelo painel. Eu trabalho com opinião pública e tem vários temas no Brasil que dividem a opinião pública. Tem esse tema, não divide a opinião pública. Em geral, há uma percepção que a corrupção segue igual. São marginal as pessoas que acham que o combate à corrupção melhorou no Brasil. Isso aí perpassa a renda, região, escolaridade, posição política. E a minha pergunta para vocês a gente teve um evento que, independente dos problemas que esse evento teve, que foi importantíssimo em termos políticos e eleitorais, foi a Lava Jato. E eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que a gente evoluiu pós-Lava Jato e o que acham que a gente evoluiu, porque me parece que o orçamento secreto, que não é mais secreto, né, pelo que eu entendi, é uma externalidade do que a gente passou. Né? Então, eu queria ouvir de vocês se a gente andou para frente ou andou para trás depois dessa
esse cataclisma que foi a Lava Jato na opinião pública, né? Bom, para quem não estava aqui ontem, né, eu sou Kátia Schweikart, secretária nacional de Educação Básica no Ministério da Educação. Achei muito importante esse debate, acho sempre, mas tem algumas questões que eu acho que também são espécies de externalidades que eu como gestora pública, gostaria de trazer para o debate. Eu gostei muito quando o Edmar começou falando sobre o lugar mais difícil de ser acessado é o lugar do outro. Então, uma primeira pergunta muito objetiva é como que vocês também trabalham na formação dos controladores, no exercício de reflexão sobre se colocar no lugar do gestor, porque nos últimos 10, 15 anos, eu acho que determinadas estratégias estão afastando pessoas corretas e bem preparadas da função de gestão, especialmente depois da lei de responsabilidade fiscal, porque o acesso é no CPF das pessoas. Então, você está dentro de uma instituição e, daqui a pouco, você está sendo penalizado como pessoa física. Isso, eu acho que é uma externalidade bem complexa. E aí, quando o Bruno falou, eu inverteria, Bruno, eu gostei dos pontos, eu inverteria a ordem. Porque a gente precisa, para mim, é melhor cidadania, e aí a educação tem um papel-chave nisso. Depois, instituições, porque elas são feitas de pessoas. E depois, as leis, que são decorrentes das relações sociais, da complexidade dessas relações, que se expressam nas leis. Umas mais progressistas, outras menos. Primeiro, a formação da cidadania, e aí eu volto a dizer, os controles também são feitos de pessoas. Não, também, todas as instituições de controle são instituições, para o bem e para o mal, formada de cidadãos que também estão dentro do jogo político e não estão fora, né? E aí a minha pergunta bem objetiva, primeiro, a relação, como é que vocês estão vendo hoje o papel das redes sociais e das comunicações e da comunicação de uma maneira geral na formação de opinião, na formação de como é que eles incidem sobre processos eleitorais? Os tribunais são vinculados às assembleias legislativas, os tribunais de contas são vinculados à Assembleia Legislativa e o TCU ao Congresso. Se o Congresso é eleito, influenciado por redes sociais, né? Hoje, o presidente da Comissão Mista de Educação no Brasil é um deputado de 27 anos, eleito, que tem 10.600.000 seguidores nas redes sociais. Esse deputado preside uma comissão onde a gente vai lá e tem que se explicar sobre o que nós estamos fazendo de educação. Ninguém... Como é que se incide sobre isso? Qual é o papel do controle em relação a esse tipo de comportamento, de efeito colateral, externalidade de redes sociais? E qual é o suporte efetivo aos bons gestores? Eu gostei bastante quando a Isabela fala que há hoje um trabalho forte para diagnosticar e premiar bons governos, mas que parâmetros são considerados nesse score? Tem muito de subjetividade dentro de tudo que a gente está fazendo, né? Então, eu não sei, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, o quanto que a gente avançou, sabe, em relação ao fato da Semana de Arte Moderna de 22, nós somos ainda muito macunaímas. E eu não sei como é que a gente resolve isso para valorizar. Bom dia ainda. Nós temos ainda um personagem muito bom, que é o Linneu da Grande Família. Ele é e ele sofre bullying, porque as pessoas que estão trabalhando o mínimo, que aqui ele trabalha o mínimo. Isso é geral em instituições. Nós também temos agora, como antítese e anticapitalista, os movimentos de liberações individuais, que elas têm as suas próprias éticas, moral, e são capitalizados pela política. Nós temos também éticas formadas por livros religiosos, políticas públicas e Constituição. Quando eu era pequena, eu entendi que integridade era tudo que não ofendesse o meu corpo, nem o corpo de terceiros. Era bem simples, e assim eu cresci, e assim eu vivi. Nunca abusei ninguém, tentei não abusar, claro que a gente
e tento fazer com que o outro não me abuse também. Eu tenho umas regras muito duras e sou chata com isso, porque eu aprendi desse jeito. Eu quero saber como que vai se proteger essas pessoas íntegras na sociedade, como o Linneu, e também um Linneu muito duro, como que vamos também enfrentar as políticas que já são antigas e tem que mudar, que um cara como o Linneu não iria deixar mudar também? Gostaria de saber isso. Uau. Acho que a gente pode fazer uma rodada para responder essas perguntas. Eu queria pedir para o comentário ser breve, infelizmente, só para a gente conseguir tentar fazer mais uma rodada, que eu acho que é interessante. Acho que a primeira pergunta eu passaria para o Bruno começar, e com o Kamata comentando, acho que... Usa a técnica do fatiamento. Bom, essa talvez seja a pergunta mais polêmica, complexa, e que, evidentemente, a gente não vai ter espaço aqui para esgotar um debate absolutamente necessário e que hoje está interditado no país, que a Isabela também comentou sobre as paixões, né, que envolvem toda a experiência, as consequências dessa operação, que não tem paralelo, talvez o único paralelo no mundo é a Mãos Limpas na Itália, mas tem tantos interesses envolvidos nesse debate, tantas forças poderosas envolvidas e tantas paixões, que hoje ele é muito difícil ainda de ser feito. Ele tem sido objeto de algumas pesquisas interessantes, acadêmicas. Recentemente, Matthew Taylor, né, eu acho que colega seu, lançou um livro bem interessante, com visões plurais. Mas eu ficaria com dois aspectos, tá, que eu acho bem importantes nessa discussão. A JIF não foi exatamente Lava Jato, mas foi o mesmo momento do país, muito similar como fenômeno, né? A investigação foi pela Greenfield, Operação Greenfield. Eu quero falar isso porque você perguntou o que ficou pior e o que ficou melhor. Nesse caso, o orçamento secreto, né? Eu quero fazer referência a isso. Eu não sei exatamente qual ano foi, mas eu acho que foi 2016 ou 2017, teve o chamado Joesley Day. O Joesley Day foi o dia que saiu na imprensa, acho que foi Lauro Jardim do Globo, deu que o Joesley ia fazer a delação, a JIF, que é a controladora da JBS, ia fazer o acordo de leniência. E aí as ações da Bolsa da JIF, né, e ela é o segundo maior grupo empresarial brasileiro, explodiram por mau sentido na Bolsa e, aparentemente, não pode dizer isso, porque, infelizmente, num processo bastante controverso, eles foram inocentados de inside trading. Bom, mas aquilo gerou um caos porque tinha denunciado o ex-presidente Temer com simplesmente uma gravação, ele dizendo que tem que manter isso aí, ou seja, suborno para o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, dentro da prisão para ele não delatar. Aquilo enfraqueceu tanto o governo do Cunha que ele só sobreviveu entregando todo o poder para o parlamento. Ele entregou o seu governo para o parlamento, ele não tinha mais nenhum poder para governar. Eu acho que ali nasceu um cleptoparlamentarismo no Brasil, porque ele entregou para o Centrão, quem governou a partir daquilo. E a situação foi só piorando, porque depois vieram também governos fragilizados. Depois veio o Bolsonaro, ele comprou o parlamento com o orçamento secreto por impunidade. Foram 140 pedidos de impeachment que dormiram na gaveta do Eduardo Cunha. E ele conseguiu, como? Dando mais e mais dinheiro e poder para o orçamento secreto. E agora nós temos o orçamento secreto 2.0 Total Flex, que é dinheiro de ministérios, de políticas públicas que estão ainda jorrando. Nós conseguimos